Vamos agora passar a palavra, então, ao pastor Natalino, que vai ministrar sobre tão importante tema, discipulado. Vamos lá, então. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Os convido a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, verso 19 e 20. Depois nós vamos ler Atos 2, 42, 46 e 47. A igreja, por gentileza, se pudesse colocar em pé para nós lermos a palavra, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Atos 2, 42, depois 46, 47. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor. Verso 46. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partiram pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Amém. Podemos sentarmos. Essa mensagem, o tema da mensagem de hoje é discipulado e RDL como estratégia de crescimento, parte 2, né? Porque quem esteve terça-feira passada, nós iniciamos a parte 1. E hoje nós iremos concluir a parte do discipulado e também mencionarmos a respeito do RDL, que é Reunião Devocional no Lar. É o nome do departamento da igreja. Departamento de Discipulado e Reunião Devocional no Lar, que nós estamos chamando de RDL. Só para revisarmos o que nós vimos já na terça-feira passada. Na terça-feira passada, no primeiro tópico, nós falamos sobre o crescimento da igreja ocorre por meio de ações dinâmicas. Nós vimos que o crescimento requer cuidado contínuo, não é um ato isolado, a questão do discipulado. Dissemos aqui que o discipulado é um complemento à evangelização. Trabalham juntos, são áreas da igreja que têm a maior proximidade. Sabemos que o discipulado ele está relacionado a todos os departamentos da igreja, mas existe uma intimidade maior com a evangelização e deve ter um cuidado contínuo. Nós vimos também que o discipulado faz parte das ordenanças de Jesus. Assim como o batismo, o discipulado também é uma ordenança de Jesus. Nós vimos que não é uma opção da igreja, mas sim é uma ordem de Jesus. Jesus diz: ide, fazei discípulos, batizai e ensinai. São 4 verbos. Então, faz parte da ordenança de Jesus, assim como o batismo. Então, às vezes as pessoas pensam que ele pode, principalmente um dirigente de congregação, ele pode optar por não fazer por vontade própria. Então, se analisar a palavra de Deus, se ele está fazendo por vontade própria, não implementando discipulado, ele está contrariando a própria ordem de Jesus. É uma ordenança de Jesus fazer discípulos, discipulado. Vimos também sobre os ingredientes do discipulado, que são o fruto, o amor, graça e conhecimento. No segundo tópico, nós vimos sobre discipulado, responsabilidade de quem? Coloquei uma pergunta. De quem que é a responsabilidade de fazer o discipulado? E aqui nós fizemos uma troca de questionamento, de pergunta. Quando eu disse assim, é responsabilidade do pastor? Sim. É responsabilidade dos obreiros? Sim.
mas não somente. Então, o discipulado, como nós vemos através do que nós analisamos ontem, na terça-feira passada, e através da palavra de Deus, que é uma responsabilidade de todos os membros que têm as suas vidas transformadas por meio da salvação em Cristo Jesus. Então, o discipulado não é uma responsabilidade somente do pastor, dos obreiros da igreja, mas é uma responsabilidade de todo salvo em Cristo Jesus, que tem a experiência da salvação em sua vida. Ele é um potencial discipulador. Mas nós vimos também de quem que é a responsabilidade, de quem são de pessoas dispostas a pagar o preço. Nós dissemos aqui na terça-feira passada que a salvação, ela é de graça, é por meio da fé, mas o discipulado, Jesus disse que tem um preço a ser pago. Então, aquele que se dispõe a ser um discipulador, ele tem um preço a pagar por ser um discipulador. Então, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que não requer um esforço, uma atividade, mas requer um preço a ser pago. É o que nós vimos. E, por fim, nós vimos que de quem é a responsabilidade? Pessoas capacitadas para o discipulado. Então, são pessoas que foram transformadas através do Evangelho, se renderam a Cristo, que estão dispostas a pagar o preço do discipulado, e pessoas que foram capacitadas, no sentido de receber orientação, no mínimo, do básico da fundamentação da nossa fé. Por isso que o departamento já teve a primeira promoção de curso para discipuladores, para orientar na revista que nós estamos usando para o discipulado. Então, a pessoa tem que ser salva, ter experiência com Deus, estar disposta a pagar o preço do discipulado e também disposta a aprender para também poder ensinar, para que as pessoas venham a ter um conhecimento verdadeiro em Cristo. O terceiro tópico que nós vamos iniciar hoje, Jesus, o modelo ideal de um discipulador. Então, nós vamos analisar que Jesus é o modelo ideal e nós podemos nos espelhar nele se nós queremos ser um discipulador assim como Jesus. Primeiro item, o exemplo de Jesus enquanto mestre. Jesus primeiro deu o exemplo. Tem algumas citações aqui que nós vamos ler, mas em João 13:15, Jesus disse o seguinte: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus sempre ele chamava atenção para si, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes. E nós vemos lá em Mateus 7, que os judeus ficaram maravilhados enquanto Jesus ensinava, dizendo, esse aí ensina diferente dos escribas e dos fariseus. E na sequência, ele já diz aonde estava a diferença, dizendo, porque esse aí ensina e também pratica de acordo com o que ele ensina. Aí estava a sua autoridade. Ele chamava o exemplo para si. Era alguém que, numa linguagem popular, não devia satisfação no sentido de que o seu comportamento era diferente daquilo que ele pregava e as pessoas pudessem dar de dedo nele. Mas ele dava o exemplo e ele diz que aqueles que querem ser seus discípulos também têm que seguir o seu exemplo, porque ele deu o exemplo primeiro. Em Mateus 5,16, ele exortou os seus discípulos a ser exemplo, assim como ele também. Se alguém tiver no jeito aí, Mateus 5,16, pode ler para nós, por favor. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, Jesus aí exortando os seus discípulos a deixar a sua luz, né, do testemunho, da vida, refletir. É por isso que é muito importante que a pessoa que faz o discipulado seja uma pessoa que realmente teve um encontro com Cristo, que tem uma vida transformada. Por isso que o líder, o dirigente, ao designar as pessoas para fazer esse trabalho, deve ser alguém que o discípulo pode olhar para o seu comportamento, para as suas atitudes e dizer, eu quero ser como o meu discipulador, porque ele é um exemplo para mim. Eu posso seguir o seu exemplo em tudo que ele faz. Jesus, então,
deu o exemplo e ele também chamou a atenção dos seus discípulos para que eles também dessem exemplo. Jesus deu exemplo de oração, Lucas 11, 1 a 4. Jesus constantemente, quando ele estava com os seus discípulos, ele reservava um período de oração, um período para falar com Deus. O discipulador, o líder, o professor de escola dominical, deve ser alguém que deve ter essa prática constantemente na sua vida. O discipulador que está acompanhando um discípulo, orientando alguém, essa pessoa que ele está orientando deve fazer parte da sua oração rotineira. O nome da pessoa deve saber claramente o nome da pessoa, as suas necessidades, para colocar isso diante de Deus. Eu vejo a oração, o maior fruto da oração é a questão da empatia. Quando você se coloca no lugar da outra pessoa, quando você sente o que a pessoa está sentindo, as necessidades que a pessoa tem, e você se coloca diante de Deus por aquela pessoa. Então a oração, ao meu ver, o maior resultado da oração é quando você ora e você passa a orar por uma pessoa, você passa a amar mais aquela pessoa, a sentir mais aquela pessoa, as suas necessidades, por causa da oração. Então eu vejo que quem está orando é mais beneficiado na oração nesse sentido, de compreender e se aproximar cada vez mais de Deus. Jesus tinha essa prática. Mas como eu já falei algumas vezes na escola dominical, a oração não pode ser um monólogo. Então tem pessoas que, quando vai orar, ele fala o tempo todo. Já viu uma pessoa que você vai conversar e ela não deixa você falar com ela? Ela está o tempo todo conversando, você quer falar e não consegue. Então tem pessoas que na oração, ela também procede dessa forma. Ela fica lá meia hora, 15 minutos, uma hora, que seja, falando o tempo todo. Mas a oração não é um monólogo, mas é um diálogo com Deus. Então se você tem uma experiência com Deus, e o momento de oração é o momento de você falar e ouvir Deus falar contigo. Tem um momento de você se calar, de você ouvir Deus falar contigo através do Espírito Santo de Deus. Quem aqui que não tem essa experiência do Espírito Santo falar contigo nas suas necessidades? Há momentos que é momentos de gemidos, de choro, e é o momento que o Espírito Santo fala conosco. Tem pessoas que falam rotineiramente, como faziam os fariseus na oração. Mas a oração é um diálogo, é quando você fala e você também ouve. Então o discipulador, Jesus deu exemplo da oração. O discipulador deve ser alguém que coloca o seu discípulo no joelho, na oração, constantemente intercedendo por Deus pelas suas necessidades. Jesus, ele como mestre, ele abriu mão de sua própria vontade, desejos para obedecer ao Pai. Então, o discipulador, ele vai ter que abrir mão de muitos dos seus desejos, das suas vontades, dedicando-se um tempo, dedicando o que ele tem de melhor para poder atender o discípulo. Vai se incomodar muitas vezes, porque o discípulo ele quer aprender. É como uma criança espiritual. Lembra das crianças quando os nossos filhos eram pequenos? Eu falava uma coisa para ele, mas por quê? Por que assim? Né? Não é assim? Perguntando. E muitas vezes o discípulo vai ser que nem aquela criança. Né? Os filhos, nós, quando eram pequenos, porque eles não entendem ainda no sentido espiritual, são como crianças. E eles estão constantemente perguntando, mas por quê? Por quê? Me explica. E nós muitas vezes não temos aquela paciência para explicar. Então nós temos que pagar o preço para ser discípulo e também para ser discipulador. O chamado dos discípulos, o exemplo de Jesus. Gostaria que alguém abrisse para nós Lucas 14, 25 a 27, que eu já falei sobre o preço do discipulado, mas aqui eu quero demonstrar que Jesus não induzia as pessoas para o seguirem, apenas por empolgação. Mas Jesus, ele era transparente. Jesus, ele não folheava, mas Jesus, ele dizia com clareza qual era o preço, a necessidade de ser um discipulador, de ser um discípulo. Quem achou pode ler, por favor. Lucas 14, 25 a 27.
Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, uma palavra, de certa forma, até dura, né? Muitas vezes nós, quando temos uma orientação a dar a uma pessoa que está iniciando, muitas vezes queremos, como diz o ditado popular, passar a mão na cabeça, falar que só de bênção, que a coisa é fácil. Em João 16:33, Jesus diz: no mundo tereis aflições. Diferente do que muitos evangelhos que nós vemos pregados por aí. Mas ele diz: tem de bom ânimo. Todos nós sabemos que iremos passar por dificuldade, por aflições, como iremos enfrentar também nesse trabalho de discipulado. Geralmente, quando você fala com as pessoas estão sempre se justificando. Não tem pessoas, eu não tenho pessoas para me ajudar, eu não tenho tempo. Mas Jesus está dizendo que aqueles que o seguem, aqueles que querem fazer a sua vontade, ele vai ter que abrir mão de muitas coisas, vai ter que se aborrecer em muitos sentidos, em muitas das suas ações. Por quê? Porque o trabalho na obra de Deus nem sempre é um mar de rosa. Tem as suas dificuldades, mas nós temos a garantia de que quem nos chamou, Ele está conosco para nos confortar, para nos orientar e para nos dar a direção. Jesus aqui ele é bem claro, não leva as pessoas para empolgação, mas ele coloca as pessoas conscientes de que é um trabalho árduo e que deve haver dedicação. É por isso que muitas vezes nas minhas falas eu comento da minha preocupação no sentido do movimentar as pessoas, induzir as pessoas e não levar as pessoas através da palavra. Muitas vezes que seja uma palavra mais dura, mas é uma palavra que leva as pessoas a reconhecer a necessidade de mudança de comportamento. Jesus utilizava vários métodos para escolher os seus discípulos e discipuladores. Não vamos ler todos aqui, mas Marcos 1:16-20, enquanto pregava e ensinava, Jesus observava as pessoas. Jesus escolhendo as pessoas para serem seus discípulos e futuro discipuladores. Então, enquanto ele estava pregando, enquanto ele estava ensinando, ele estava observando as pessoas que estavam ouvindo, observando o seu comportamento, a sua atitude. Ao ele ensinar, ao ministrar, que o líder também deve observar esse comportamento. Por indicação, João 1:35-39. Por indicação de João, os discípulos que depois seguiram Jesus e foram indicando, depois André indicou a Pedro e assim por diante. Pessoas que já tinham uma vocação, um desejo, e indicando para Jesus como ser seus discípulos, e eles passaram a ser discípulos de Jesus. Pessoas que se ofereceram para serem discípulos. Não vamos ler, vai tomar muito tempo, Lucas 9, 57, 58, 61 a 62. Pessoas que se propuseram, se ofereceram a ser discípulos. Tem muitas pessoas que às vezes têm dificuldade em relação a isso. Diz assim: se Deus mostrar para o pastor Ival que vou ser um discipulador, e ele vier falar comigo, então eu vou. Parece que não existe isso, mas existe na igreja. Se Deus mostrar para o pastor Samuel, que é o responsável discipulado aqui na sede, e vir falar comigo, então é porque eu devo ser um discipulador. Mas se você tem um chamado de Deus, tem experiência com Deus, tem disposição para pagar o preço, se houver necessidade de um treinamento, então chegue, pastor Ival, eu quero auxiliar nesse trabalho. Chega lá o seu pastor, que dirige na sua congregação, falar assim: eu quero contribuir para esse trabalho, para nós podermos ganhar almas, para que nós possamos ajudar as pessoas que estão chegando na nossa igreja, novos convertidos, para se manter com a sua fé sadia até a volta do Senhor Jesus. Não tem nada de errado em você dizer: eu quero
ser um discipulador. Pelo contrário, isso é muito bom e agradável que você faça isso. Então, se você tem uma experiência com Deus, às vezes tem anos de crente, nunca participou de um discipulado, nunca sentou com alguém para orientar, dar orientação. Nós temos uma revista específica do discipulado. Se tiver dificuldade, vai ter um treinamento para você fazer. Você se disponha a fazer a obra de Deus, se ofereça. Porque às vezes, como disse Jesus, observava, mas muitas vezes o dirigente não sabe, não conhece todo mundo. E às vezes você tem um desejo de fazer a vontade de Deus. Não fique esperando chegar até você, colocando Deus em prova. Se você tem esse desejo, se ofereça. A obra de Deus, ela precisa. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, né? Certamente o teu dirigente vai ficar muito contente em saber que você está se oferecendo para fazer a obra de Deus. Com isso, todas as classes foram alcançadas por Jesus. O chamado dos discípulos. Dentre os seus discípulos, Jesus chamou 12 para ser seus apóstolos. Lucas 6, 13 a 16. Então nós vemos que, dentre os diversos discípulos que Jesus tinha, como nós dissemos na terça-feira passada, Jesus tinha muitos seguidores. Nem todos eram discípulos de Jesus. E dentre os discípulos, tiveram alguns que Jesus destacou para fazer trabalhos com mais responsabilidade. E assim como nós temos também essa necessidade na igreja, de pessoas às vezes que têm a responsabilidade de cuidar de outros, que já têm uma experiência maior e pode contribuir para o crescimento de outros líderes. Existem líderes que falam assim: olha, eu fazia tal trabalho, eu coordenei tal coisa, e depois que eu saí, o negócio desguingolou, caiu lá embaixo. Então, esse não foi um bom líder. Porque o bom líder é aquele que forma novos líderes. E como tinha 12 que tinham mais experiência, estavam mais próximos de Jesus, podiam ajudar outros também a crescer. Mas muitas vezes a obra de Deus padece porque tem pessoas que recebeu de Deus, mas não quer compartilhar, muitas vezes com medo de pessoas que está orientando, sobressair mais do que ele, mais do que ela. Nós não temos que ter essa preocupação. Se nós temos a convicção do chamado de Deus, da nossa salvação, façamos o nosso trabalho. Orientemos as pessoas que estão à nossa volta. Demos o que nós temos de melhor para eles também, que possam crescer, porque o reino de Deus é que vai ganhar com isso. Mas na obra de Deus sempre há pessoas que têm algumas responsabilidades maiores do que outras, e no discipulado também não é diferente. Os 12 discípulos estavam disponíveis, em primeiro lugar, para aprender aos pés de Jesus. Eles estavam dispostos a sentar, que o discípulo é aquele que aprende aos pés, dispostos a aprender de Jesus, porque Jesus, ele começa a ensinar e contrapor muitas coisas que os judeus haviam aprendido e tinham como rotina para a sua vida, e eles muitas coisas tiveram que desaprender, que é o segundo tópico. Eles estavam dispostos a desaprender o que haviam aprendido de forma equivocada. Então, muitas vezes, aquilo que nós temos por certo, que nós recebemos por longa data, muitas vezes alguém coloca e demonstra através da palavra de Deus que não é desta forma, não é desse jeito. Olhe bem, analise. Então, muitas vezes nós temos que desaprender muitas coisas também, para que nós possamos aprender coisas novas e mais fundamentadas na palavra de Deus. E eles também estavam disponíveis para imitar o mestre dos mestres, Jesus Cristo, disposto a imitar. Você está disposto, você está disposta a imitar a Jesus? Jesus se preocupava com as almas. Jesus estava disposto a ceder o seu tempo para orar pelas almas. Jesus estava disposto a investir tempo para orientar os discípulos. E você? Você também está? Cada um pense, reflita diante de Deus nesta noite. Qual a contribuição que você está dando? Pode melhorar? Cada um sabe o que pode fazer, o que Deus te deu, o chamado que Deus te tem. Você está fazendo? Reflita sobre isso.
O chamado de Jesus é um convite para não mais olhar para si mesmo, mas olhar para o próximo. Aqueles que foram chamados por Jesus, Jesus os chamou para que eles pudessem olhar para o próximo, para as pessoas que necessitavam. E muitas pessoas estão chegando na nossa igreja, no nosso meio, necessitadas. Muitas vezes nos surpreendemos por pessoas que aparentemente são pessoas seguras, pessoas bem estabelecidas financeiramente, socialmente, e que de repente, muitas vezes em particular, nos chamam para conversar, e você percebe a grande necessidade dessas pessoas. Tem muitas pessoas à sua volta, à volta da sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, que também estão necessitadas. É o teu próximo, que você pode também ajudar. E Jesus, o chamado de Jesus é um convite para renunciar os próprios anseios e para viver uma vida projetada de Deus para si. Aí vem o treinamento dos discípulos, terceiro item desse tópico. A maior parte do ministério de Jesus, ele se dedicou ao ensino e preparação dos discípulos. Jesus tinha ciência que ele não ia ficar para sempre ali com seus discípulos. E ele dedicou um tempo muito grande do seu ministério, muitas vezes até em particular, com seus discípulos, ensinando, tirando as dúvidas dos seus discípulos, treinando os seus discípulos e preparando-os para serem os seus sucessores, no sentido da evangelização, do discipulado. Por isso que ele diz: ide, fazei discípulo, batizando e assim por diante, preparando. Até terça-feira passada tinha alguns irmãos que me procuraram dizendo que na sua congregação ele não tem ninguém. Essa foi a expressão, igreja grande, dizendo que não tem ninguém para colocar para fazer o discipulado. Igreja grande. Será que não tem ninguém? Ou será que nós que estamos na liderança não estamos dispostos a preparar as pessoas? Porque demanda tempo, dá trabalho. Mas se nós que estamos à frente como líderes não prepararmos, quem que vai preparar? Como que na igreja não tem ninguém para fazer discipulado? Será que não tem mesmo? Será que na sua igreja não tem ninguém para fazer discipulado? E os obreiros que estão sendo separados? A Bíblia diz que deve ser apto para ensinar. Aonde estão os obreiros da igreja? Esse é um trabalho de toda a igreja envolvida, preparando pessoas. Hoje, essa semana mesmo, um dos nossos regionais me ligou, dizendo um trabalho que está fazendo de discipulado. E ele disse: olha, pastor Natalino, eu coloquei dois casais para fazer o discipulado, porque um é mais experiente e o outro é menos experiente. Eles estão juntos fazendo. Está aprendendo. Está orientando as pessoas. Mas isso demanda tempo, incomoda. Jesus não esteve preocupado com isso. Ele dedicou grande parte, a maior parte do seu ministério ensinando, explicando para os seus discípulos, muitas vezes em particular, orientando. E é um exemplo para nós, esse exemplo de Jesus. Os ensinos de Jesus maravilhavam as pessoas, diferente dos métodos judaicos, já mencionei. Jesus passa instruções claras para as tarefas dos seus discípulos. Lucas 9, 1 a 6. Não vamos ler também por causa do tempo. Eu vou deixar lá no meu canal de SlideShare esse arquivo aqui para vocês. Aí vocês podem entrar pelo canal aqui da igreja, entrar no meu canal e baixar para vocês. Eu vou deixar disponível, tá? Vocês podem depois, se quiserem, refletir nesses versículos, estudarem, rever novamente. Vou deixar disponível para vocês. Então, ele dá instruções claras para a tarefa de seus discípulos. A pior coisa que tem são pessoas que estão sendo orientadas, que não recebem orientações claras, objetivas, perdidos sem saber o que fazer. Jesus orientava, por isso que é muito importante o envolvimento do líder, do pastor da igreja, ter um coordenador discipulado que recebe orientações já do departamento
passe as orientações para que faça algo padronizado, aprovado pela diretoria da igreja, algo claro, sem inventar moda. Jesus era transparente e firme com seus discípulos. Lucas 9, 23 a 26. Jesus falava diretamente, sem rodeio, passava orientação. Tem pessoas que têm dificuldades, muitas vezes, de ouvir isso, porque todos nós temos dificuldade, às vezes, de ouvir algo assim, mais duro. Mas muitas vezes nós precisamos. É por isso que a palavra de Deus diz que aos sábios, quanto mais você fala, conhecimento, mais sábio ele fica. Porque ele percebe que é necessário. Ele sabe que precisa mudar, ele reflete e muda de comportamento. Jesus ensinava o que priorizar, o que devia ser prioritário para os seus discípulos e assim por diante. Eu vou adiantar. Para entrar na reunião devocional nos lares, que é a segunda parte de Atos, onde diz que os discípulos se reuniam no templo e nas casas. Isso mudou. A igreja primitiva, é evidente que tinha circunstâncias também da perseguição da igreja, a igreja perseguida, tinha que se reunir nas casas, mas quando houve um maior crescimento. No início, o cristianismo se confundia com o judaísmo, tanto que eles iam para o templo judaico ainda, e se reuniam nas casas. Mas nós vamos ver que lá no terceiro, quase no final, no quarto século, com Constantino, que muda, e centraliza tudo então no templo. As reuniões do templo, os casamentos pomposos e assim por diante, e as pessoas acabam se acomodando mais dentro das quatro paredes. E há um crescimento, mas não um crescimento natural e genuíno. Foi um dos maiores prejuízos para a igreja nesse momento. O número era maior, mas quando existe um acompanhamento próximo, pessoal, o crescimento espiritual é muito maior do que participando simplesmente da igreja, vindo aos cultos e no discipulado. Nas casas, na reunião devocional, é um momento que você pode se reunir, que você pode convidar o seu vizinho. O que é isso? A reunião devocional no lar é você, como membro da igreja, abrir as portas da sua casa para fazer uma reunião de estudo na sua casa, aonde você pode convidar o seu vizinho, o seu colega de trabalho, que às vezes não tem, facilidade para vir ao templo, como nós aqui estamos, mas na sua casa ele tem facilidade, ele pode ir, se sente mais à vontade. Tem pessoas que não se sentem bem, às vezes, vir no templo. E lá, não num culto formal, conforme a orientação que nós passamos para todo o campo, mas numa reunião mais informal, onde não há púlpito, mas cadeiras em círculo ou semicírculo, e um líder que vai trazer um texto, uma meditação bíblica, rápida, e dando oportunidade para que as pessoas possam também participar. Diferente de um culto como esse, que eu estou falando o tempo todo, e vocês não participam, mas lá, sentado, na mesma posição, e a orientação que nós demos, que não de terno, nem de gravata, que tem pessoas que acabam se sentindo mal também, se vestindo bem trajado, mas dando uma proximidade que as pessoas possam conversar, dialogar, na mesma posição, sentados, e fazendo pergunta, e dando testemunho, pedindo oração, e essas pessoas, então, terão mais facilidade para chegar depois para a igreja, e esse líder vai estar acompanhando. E essas reuniões, a nossa orientação, quando tiver um número significativo, até 15 pessoas, é um número de referência, que possa se multiplicar, um outro ponto de reunião, e com isso as pessoas vão se reunindo, e vão estudando a palavra de Deus e tendo oportunidade de questionar e aprender diretamente de alguém que possa dar essa orientação. Se isso for feito em todas as igrejas de São José dos Pinhais, com certeza, nós teremos muito mais pessoas no batismo, e as pessoas que forem para o batismo, são pessoas que irão conscientes. Não é como aqui nós colocamos Jesus, ele era transparente, e no ensino da palavra, a palavra de Deus é como um espelho, mostra a pessoa o que ela precisa mudar. Quem é ela, que situação que ela está, o que precisa fazer para mudar a sua vida. E a palavra
como nos diz em João 15, é ela que nos limpa. Esse ensino que vai ensinar. E as pessoas vão participando e vão participar dos cultos da igreja também, orientados. Então, esse projeto, orientado pelo nosso pastor-presidente, discipulado e reunião devocional no lar, é uma estratégia de crescimento da igreja. Mas não é um crescimento por crescer, é um crescimento integral, consciente, que as pessoas vão participar junto conosco, aumentando o número de membros da igreja, mas pessoas também conscientes, bem orientadas. Porque se não fizer isso, as pessoas vêm para a igreja, participam dos cultos, voltam, como hoje tem pessoas que participam em várias igrejas, ao mesmo tempo, mas aqui vão receber uma orientação fundamentada na palavra de Deus, o que é básico para o cristão. Então, para concluir, fechar, o que nós vimos então nessas 2 terças-feiras? Que a igreja deve ser como um hospital, isso citamos na terça-feira passada, mas um hospital que tem no mínimo pediatria, que é cuidar, que é o discipulado, ortopedia, a questão da atrofia dos membros. Esse trabalho vem mexer com as pessoas que estão na igreja acomodadas, mas que comece a participar também, não deixar tudo para os obreiros, para o pastor da igreja. O discipulado é uma ordenança de Jesus, não é opção, é uma ordenança. O discipulado é de responsabilidade de todas as pessoas que foram transformadas, dispostas a pagar o preço e capacitadas. Jesus é o modelo ideal de discipulador e discipulado. E a RDL é uma volta ao modelo da igreja primitiva e envolve o maior número de pessoas para o trabalho, bem como possibilita a participação de visitantes reticentes a muitas vezes participar dos cultos da igreja. Então a palavra final que eu deixo a vocês: não fique de fora, não fique olhando só, mas também, como disse, se ofereça. Se for chamado, vá e faça a obra de Deus, e com certeza Deus irá te abençoar cada vez mais, e a igreja do Senhor irá crescer, e o nome do Senhor nosso Deus será glorificado. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Natalino. Queridos, vocês ouviram atentamente a orientação sobre a reunião nos lares, né? Ouvimos também sobre discipulado na reunião anterior. Essa reunião nos lares, muitos chamam de culto nos lares, né? E convidando os vizinhos para estudar a palavra. Nós temos as lições que você pode seguir, e isso vai ser um crescimento, sem dúvida, espiritual. Vamos engajar nesse projeto, né? Uma nota importante aos irmãos: nosso batismo de domingo foram 110 novos irmãos. Então é importante analisar que às vezes a média era 50, 60, 80, mas cresceu 110, e uma multidão de gente no local do batismo, muito grande. E vários nos procuraram dizendo: pastor, eu discipulei grupo de 4, de 8, e estão aí para o batismo. Então vejam, senhores, a importância deste trabalho. Veremos os resultados, colheremos os frutos, sem dúvida alguma. Por Natalino, irmãos, além da revista, da lição, a lição da escola dominical, também ele escreveu um livro que acompanha a revista, titulado Justiça e Graça, né? É um trabalho maravilhoso, é honroso para nós. Foi escrito aqui por um dos nossos pastores. Nós fizemos a apresentação do livro. Leve para casa e leia, irmão. Você vai aprender muito sobre graça, justiça e graça, né? No livro de Romanos. À 00:30, se você estiver acordado porventura, assista o nosso programa na E-Paraná. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Juntos dizemos amém. Cumprimente alguém antes de ir para o seu lar. Que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o rosto
e te dê paz, e te dê paz. Que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre guarde. Que Deus te guarde, Deus te guarde, guarde até